odiava a Igreja Universal. Comecei a ouvir muitas coisas, tipo, que a igreja rouba, e eu reproduzia aquilo. Eu tinha uma família, pai, mãe, casa, então isso era meu porto seguro. Eu queria preencher alguma coisa que eu não sabia bem o que era. Então eu preenchia com amizades, comecei a beber e fumava, ia para baile. Quando abriu uma igreja universal lá em Padre Miguel, eu passava por aquele lugar, que era um beco, eu tinha que passar por ali, e ficava ouvindo os pastores falar, expulsar demônio. Eu falei assim, como é que pode ter uma igreja dessa? Então eu atacava muito a igreja e comecei a ouvir muitas coisas, tipo, que a igreja rouba, que ali é só para poder arrecadar dinheiro, e eu reproduzia aquilo como jovem. Eu odiava a Igreja Universal. Antes de eu ir para a universidade, minha mãe ficou doente com uma doença que nenhum médico descobriu o que era. Até que um dia eu falei, não, vou lá visitar minha mãe para ver como é que é. Já estava há muitos anos com aquela doença. Quando eu fui visitar, a minha mãe estava na máquina costurando. Poxa, ela não podia se movimentar. Aí eu cheguei assim, mãe, o que a senhora está fazendo aí na máquina? Ela pedalando na máquina, ela, deixa eu te falar uma coisa, eu tô curada. Aí levantou, correu, pulou. Aí ela começou a falar, não, porque Jesus me curou. Aí começou a falar. Aí ela, vamos assistir um culto comigo. Eu falei assim, hoje não dá. Aí passou um tempo, fui convidada para o Maracanã. Até que entrou o Bispo Gonçalves e ele começou a falar da perda do filho dele, que tinha sido 2 dias. Aí eu, como é que pode? Ele perdeu o filho e já está aqui, não está triste, e ele falando e que ele teve que conversar com a filha. E ele confortou a filha, mas numa simplicidade. Eu falei, meu Deus, eu quero essa força está me faltando, eu quero ser igual a ele. Foi isso que, olha, não esqueço mais, foi a parte que o Bispo Gonçalves falou aquilo, ele ficou gravado na minha mente. Aí eu comecei a lutar para poder ter essa força, e essa força era o Espírito Santo. E eu saí do Maracanã determinada, queria aquela força que o servo de Deus tinha. Eu fiquei pensando no Bispo Gonçalves o tempo todo, eu quero ter a força dele, eu vou ter a força dele. E comecei essa batalha para poder receber o Espírito Santo. Não foi fácil, não. Senti a necessidade de me libertar, porque para me receber o Espírito Santo eu precisava me libertar. E uma das coisas era me livrar das mágoas. E uma palavra do Bispo Macedo, que ele estava falando na rádio, me chamou a atenção. E que ele falava assim, você não serve água potável em copo sujo? Aí eu, então eu tenho que me limpar. Aí ele falou do perdão. Eu, ai meu Deus do céu, vou começar a ensaiar aqui, pedir perdão. Mas foi a pessoa que me fez, por que eu tenho que pedir perdão? Aí eu cheguei, fulano, me perdoa. Eu já falei assim logo de cara para não perder a coragem. Me perdoa. Aí a pessoa ficou assim, olhou, ficou sem graça. Aí, tá. Se virou, foi embora e eu saí rindo. Eu comecei a rir. Eu estava toda apreensiva, mas parece que saiu uma carga, 10 quilos de cima de mim. Aí eu firmei a minha mente em Deus e comecei a falar. Primeiro falei tudo que estava dentro de mim. Busquei como se não houvesse amanhã. A pessoa que estava lá falando alto, eu nem fechei meus ouvidos, só me concentrei. Precisava me concentrar e ser verdadeira para Deus. E aí pronto, foi. Aí foi, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo foi essa ligação direta com Deus. Essa ligação que eu precisava, até mesmo para resolver e superar os problemas vindouros. Aí veio. Em 2008 veio o primeiro câncer, eu não esperava, foi o câncer de tireoide. Superei, foi tão rápido, para casa, tirou, acabou. E aquela ligação que eu tenho com Deus, que é o Espírito Santo, que esse é o meu cordão de ligação, e aquilo me deu força, e que me dá força e a certeza até hoje que os problemas vêm para a gente poder superar, ter força para superar. Maracanã foi minha primeira concentração em 99. Foi ali que eu vi a força do bispo e a força que eu quis ter. E essa força é o Espírito Santo. E eu convido a todos para estar nesse dia 18 de abril, às 10 horas, no Maracanã, para ter essa experiência com Deus.